Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, na tarde deste dia, 1º de abril de 2020, por volta das 14 horas e 13 minutos, o missionário Marconi deseja a paz do Senhor para todos irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Venho na tarde deste dia, meus amados e queridos irmãos, trazer uma mensagem de esperança para todos aqueles que se encontram aflitos num momento tão difícil como esse, onde alguns, ou melhor, a maioria, estão correndo com pânico, com medo, entrando em depressão. Quando chega no motivo da depressão, não sabe para quem correr ou buscar ajuda, ou a quem clamar. Mas essa mensagem especial é para o povo de Deus, né? Como eu tenho dito em minhas palavras, sempre será para o povo de Deus. Porque aquele que não conhece a Deus, ele só espera pelo mundo. Mas a palavra também é para ele, que de repente, ao ouvir essa mensagem maravilhosa, se entregará de corpo e alma para o Senhor Jesus, aonde o Senhor tem mostrado que nas suas palavras, ele salva, cura e liberta, né? Então, vamos lá para o que eu quero trazer na tarde deste dia para o povo de Deus. O tema é, crê em Deus para a sua cura, aonde o tema já fala tudo, né? Se você crê no nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, e carregar essa fé genuína no teu coração, ele vai te curar. Principalmente se você atentar para a palavra que vai ser proferida agora na tarde deste dia, né? Onde ele diz lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, eu sou o Senhor que os cura. E para podermos entender o que é que ele está falando dizer, o que ele está querendo falar nesta mensagem, que crê em Deus para a sua cura, e ele dentro de Êxodo 15, 26 fala, eu sou o Senhor que os cura. Eu lerei para vocês a Bíblia, porque não há nada melhor do que a palavra para confirmar, né? Quando Deus mandou essa mensagem através de Moisés para o povo no Egito, ele observava a insatisfação do povo. Como hoje, não é diferente, né? O povo ainda vive insatisfeito com muitas coisas na face da terra. Só que eles não entendem que Deus não tem nada com isso. Deus não é o culpado. Pelo contrário, ele tenta curar a alma e dar esperança para aqueles que creem na sua palavra, né? Por isso que ele fala aqui, ó, a insatisfação do povo, a reclamação pelas águas amargas, né? Porque no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 22, pulando um pouquinho até chegar ao 26, que é o verso do capítulo 15 de Êxodo, né? Ele diz aqui, ó, Moisés partiu para Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Quer dizer, ele deu um grande livramento através da abertura do Mar Vermelho para o seu povo e mandou Moisés seguir marchando com o povo para levar até o seu destino nos objetivos de Deus colocado no coração de Moisés, que até então nem ele sabia para onde ia, né? E como diz assim, ó, no verso 22 de Êxodo 15, fez Moisés a partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Você já pensou que luta? Além de estarmos passando por dificuldade, né? Como muitos estão passando, muitos não têm uma luz dentro de casa para clarear aquilo que está necessitando de ver os objetos para pegar, e muitos estão se apegando ao tato, ao instinto, né? Porque não tem uma luz, não tem uma renda para pagar,
aquela luz, muito mal, moram e não tem nem onde morar. Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra que eu trago na tarde deste dia é para o incentivo da libertação, conforme houve para o povo de Israel no Egito, né? E no 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara, aquela água, né? Então, o que eu quero dizer na tarde deste dia, com a peregrinação que muitos estão vivendo hoje no mundo? Não é diferente daquela época. A diferença é que houve muitas mudanças através de tecnologia, ciência, né? Mas, para o povo de Deus, o sofrimento ainda continua caminhando para o deserto, né? Aonde eu quero trazer, então, no verso 5, no verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então, meus queridos amados irmãos, no verso 23, eu quero deixar na tarde deste dia para vocês que houve a primeira murmuração na Bíblia do povo de Israel, nesse sentido aqui, de reclamar com Moisés por que a água estava amarga, né? Quer dizer, além de ter encontrado água para beber, a água se encontrava amarga. Mas se você observar mais à frente, o destino dessa água se encontrar amarga era para poder você se consertar dos seus erros, dos seus pecados, da murmuração, como houve também a primeira murmuração nesse sentido aí, no verso 24, quando o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. No 22, eles reclamam que a água era amarga, após já ter achado a água designada por Deus. E no verso 24 reclama o que havia de beber. Se a água estava amarga, eles não queriam beber porque estava amarga. Se tinha água, eles ainda perguntavam o que havia de beber se a água era amarga. Então, muitas das vezes, nós estamos carregando uma amargura no nosso coração, mas ainda assim, a gente não entende e não procura se arrepender dos nossos pecados, né? Muitos carregam orgulho, soberba, achando que tudo que ele quer tem que ser no toque de mágica, né? Deus botou aqui, você vai usar tudo na hora, tem que ser tudo conforme você quer, não é o que Deus quer. Mas muitas das vezes, quando você passa pela prova, pela necessidade, pela dificuldade, pelas águas amargas da tua vida, e através da tua própria primeira murmuração na tua vida, de não entender os planos de Deus para ti, é por isso que muitos ainda estão pagando preço, por ainda não terem entendido o propósito de Deus nas suas vidas, né? E diz aqui, ó, então Moisés clamou ao Senhor, no verso 25, e lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se formaram doces. Deu-lhe estatuto e uma ordem, e ali os aprovou. Então quer dizer, Deus ainda ordenou que Moisés fizesse a parte dele. Mas o mais importante que eu quero dizer na tarde deste dia para o povo de Deus, a chave está no capítulo 15, verso 26. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, Moisés falando para o povo, né? E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre o egípcio, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus é misericordioso e benevolente para sempre nas nossas vidas, irmão. Por isso que ele continua falando na sua palavra,
e dizendo o seguinte para o povo, como no verso 23, houve o primeiro sinal de água para a tua vida, que já simbolizava, se você entendesse, o Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas aí entra no verso 24, vem a primeira murmuração do povo de Deus. E ele continua falando, na Bíblia, um dos nomes que Deus escolheu para ser chamado, olha só, na Bíblia, um dos nomes que Deus escolheu para ser chamado é Jeová Rafá, que significa o que para o povo de Deus? Eu sou o Senhor que cura. Ora, se Deus chama a si mesmo de aquele que cura, então você tem o direito de acreditar no que ele diz e esperar que, quando tiver uma oportunidade, ele desempenhará o seu papel com competência na tua vida. Basta você crer, esperar e ter paciência. Não ficar reclamando que a água está amarga e nem continuar murmurando. Porque senão, como é que você vai receber a cura que você tem que pedir a Deus? Aí ele continua falando. Então você tem o direito de acreditar no que ele diz e esperar que, quando tiver uma oportunidade, ele desempenhará o seu papel com competência na tua vida. Afinal, a sua credibilidade depende do fato dele agir de acordo com o seu nome. O salmista disse, as duas promessas são respaldadas por toda a honra no nome do Senhor, como está no Salmo 138, verso 2. Deus mudou? Me diga uma coisa, Deus mudou? Eu acho que não, né? Não. E ele diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu nunca mudo e nunca mudei e nunca mudará. Vou mudar. Como está em Malaquias, capítulo 3, verso 6. E Jesus, que é Deus, e aí? E Jesus, que é Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente nas nossas vidas. Como está em Hebreus capítulo 13, verso 8. Amém? O que ele era, ele ainda é, e o que ele fez, ele ainda faz nas nossas vidas. Portanto, amados e queridos irmãos, quando você ou um ente querido estiver doente, faça essas duas coisas que eu vou lhe informar agora dentro da palavra do Senhor. Primeiro, ore, crendo com fé, porque sem fé, nada chegará ao trono de Deus. Se orar só por necessidade, não vai chegar no trono de Deus. Tem que orar com fé. É uma das primeiras coisas. Crendo com fé. Um acordo de boa fé requer que ambas as partes confiem na palavra uma da outra. A confiança delas é uma decisão racional da sua vontade e não das suas emoções. A fé e a sua vontade decidindo que Deus cumprirá a promessa que ele fez. E recusar ser inconstante dizendo no teu coração, se eu ao menos me sentisse mais positivo, nenhum negócio poderia sobreviver a tamanha ambiguidade. Mas Jesus disse claramente, todas as coisas pelas quais você oram e pedem, acredite que as receberam e elas lhe serão concedidas, mas com fé. Amém, igreja? Como diz em Marcos, capítulo 11, verso 24. A segunda, procure parceiros de fé que orem junto com você, se você estiver fraco, achar que sua oração sozinha não resolve. Procure um parceiro de fé e ore junto com você. Orem uns pelos outros para que possam ser curados. Como diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem,
o meu Pai nos céus os fará por vocês. Amém? Como fala em Mateus capítulo 18, verso 19. Que Deus abençoe a todos vocês na tarde deste dia e guarde esse ensinamento no coração de vocês. Creia em Deus para a sua cura. Não faça como no verso 25, que murmuraram com águas amargas, e não faça como no verso 24, que fizeram a primeira murmuração. Porque se você der brecha como deram na primeira murmuração, você vai sempre continuar murmurando, e não vai acabar nunca de chegar a um objetivo na presença de Deus. Porque Ele diz nas suas palavras: eu sou o Senhor que cura. Então, irmão, se você crê na palavra do Senhor, guarde isso no seu coração, para que você seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês na tarde deste dia. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.